Quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidá-lo à reflexão que farei agora no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, onde lemos o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É importante ressaltar que este dito acontece exatamente após a 10ª praga lá no Egito, quando os filhos de Israel conseguiram a alforria, a libertação, foram praticamente expulsos das terras egípcias, celebraram a Páscoa e seguiram o caminho à terra prometida. Mas eis que se depararam com as águas do Mar Vermelho. E num súbito mudar de pensamento, Faraó e suas tropas vieram na direção dos israelitas para guerrear, para lutar contra eles. De um lado os israelitas, de outro o Mar Vermelho. E nesse exato ponto o povo fraquejou, o povo tremeu, o povo não confiou. Mas a palavra do Senhor veio no sentido de dizer: marchem, avancem, deem o primeiro passo na direção que eu me encarrego de tudo mais. Nós que conhecemos a história lá adiante, sabemos desse feito miraculoso, sobrenatural, em que as águas do Mar Vermelho refluíram e o povo de Deus pôde atravessar todo aquele lugar e alcançar a fronteira seca do outro lado. E quando finalmente passaram, os egípcios pensaram que poderiam ter a mesma sorte e não tiveram e morreram afogados ali. Mas é notável esta declaração, anotada nesta passagem que diz: marchem, marchem, marchem. Trata-se de uma convocação para avançar. Nós somos convocados para avançar, para seguir adiante, para ir em frente. E eu queria ressaltar, tendo em vista esse contexto e esta declaração, algumas lições preciosas para nós. A primeira delas, trata-se de um brado contra o retrocesso. Ao ouvirem dos lábios de Moisés a declaração divina de que eles deveriam marchar, eles estavam entendendo: não há como voltar para trás. E, de fato, não dava para retornar, porque, num eventual retorno, eles se deparariam com os inimigos, com os adversários, muito mais fortes, muito mais preparados para a guerra, prontos realmente para, de uma maneira muito dura, muito atroz, maltratar ao povo de Deus. Então era preciso marchar. De fato, em algumas situações da vida, nós titubeamos nesta situação de avançar ou não avançar. A verdade é que não dá para retroceder. E o Senhor nos adverte a necessidade de nós alcançarmos o seu propósito, dando passos adiante, não retornando jamais. A vida cristã é para frente. A vida do Evangelho é no avanço. Avançamos na santidade, avançamos no movimento missionário, avançamos na adoração, avançamos na comunhão fraternal, avançamos no conhecimento do nosso Deus, da sua palavra. Não podemos retroceder. Marchai é um brado que nos adverte contra o retrocesso. Em segundo lugar, este mesmo brado é um alerta contra o comodismo. Porque se de um lado não era possível retroceder, minimamente não convinha retroceder, também era perigoso demais ficar estacionário, ficar parado, ficar esperando os fatos se sucederem. E o comodismo é uma realidade que deve ser enfrentada. Nós não podemos nos deixar levar pelo seu canto tão confortável que nos embala ao som e ao ambiente, que não nos dá aquelas tarefas, aqueles compromissos, aqueles envolvimentos e que necessariamente vão nos levar a avançar. Sim, é um alerta divino para que nós não fiquemos estacionários na fé, no amor,
na esperança. Percebo que ao longo de um ano ímpar na história humana, nós temos lutado muito para não nos acomodarmos, mas nem todos. Algumas pessoas parece que já alcançaram o seu espaçozinho de conforto, ou como se costuma dizer, a sua zona de conforto, e não querem marchar. Nós mesmos vivemos um dilema na vida eclesiástica hoje, porque ao mesmo tempo sentimos a necessidade de arregimentar o povo de Deus para vir juntos adorar, celebrar o nome do Senhor, mas muitos preferem ficar comodamente nas suas casas, participando dos eventos culticos. Nada contra, se esta é uma realidade que o afeta de maneira singular, mas se for por mero comodismo, isso se transforma também em pecado, e nós precisamos confessar e deixar um pecado dessa ordem. Então não dava para retroceder. Não se devia ficar estacionário. É um brado contra o retrocesso, é um alerta contra o comodismo, mas também é esta convocação para avançar, para marchar, uma advertência contra a dispersão. Porque o povo do Senhor era muito numeroso, gente demais. E naquele momento de instabilidade, de medo dos inimigos que se aproximavam e da barreira de águas que estava diante deles, eles poderiam cada qual correr para o seu lado, cada qual resolver por si mesmo as coisas, mas a voz de comando dos altos céus veio nesses termos: marchem. E marcha indica uma realidade de ordem, de organização, passo a passo, de maneira altaneira, magistral, confiante, mas não desorganizada, atabalhoada, ao contrário, de modo bastante seguro, marchando na direção dos objetivos do Senhor. Em meio às ameaças, às lutas, às dificuldades, também ouvimos a voz de comando do Senhor a dizer: marchem, confiantes, seguros, ordeiros, porque quem vai adiante de nós é o nosso general, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comandante destas tropas que servem ao reino de Deus. Dize aos filhos de Israel, dize ao povo de Deus, é tempo de avançar, é tempo de marchar.